Mais um dia em Jerusalém e hoje vamos juntos explorar o Monte das Oliveiras, lugar muito importante na vida de Jesus aqui na cidade. E meu primeiro ponto de visita aqui no Monte das Oliveiras é a Igreja do Pai Nosso, lugar onde a tradição mantém que Jesus teria ensinado essa oração. Vale a pena lembrar que o texto da oração do Pai Nosso está localizado em 2 livros na Bíblia. O primeiro, livro de Mateus, logo abaixo do Sermão da Montanha, dando a ideia que Jesus teria ensinado essa oração lá na Galileia. O outro texto, no livro de Lucas, diz que Jesus estava num certo lugar, não havia um lugar definido. Agora, se você voltar exatamente um capítulo antes desse texto, você vai ver que Jesus estava em Betânia, que é muito aqui próximo, na casa dos seus amigos chegados aí, Marta, Maria e Lázaro. Alguns historiadores dizem que Jesus vinha de Jerusalém, que está nessa direção aqui, estava indo em direção a Betânia e no caminho ele parou para descansar numa gruta que eu vou mostrar para você daqui a pouco, e aqui num bate-papo com seus discípulos teria ensinado essa oração. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ao redor de toda a igreja, a gente encontra aqui vários painéis em azulejo, oração traduzida para mais de 152 idiomas. E alguns dialetos acho que eu nunca vi na vida, gente. A Cherokee, Bariba, Mina, de Tamário, de Tamari, Maori e Fon. Não tenho ideia, mínima ideia de onde sejam esses dialetos. Vou pesquisar até depois. Eu convidei um amigo meu que conheço há um tempo, Salo. Salo, obrigado por ter vindo, viu? Prazer. Tudo bem? O Salo, ele é um dos melhores guias que tem aqui em Israel. Ele é um judeu messiânico, significa que é um judeu que acredita em Jesus, né? Amém. É muito interessante isso. Não são muitos, né, Salo, que tem por aqui, né? Há poucos guias, mas estamos crescendo. Tá andando, né? Graças a Deus. É isso aí. Então o que eu estou fazendo aqui na Igreja do Pai Nosso com ele? Eu convidei ele para ler a oração do Pai Nosso em aramaico, que era exatamente a língua que Jesus falava. Então capricha aí. Abuna daba shamaya, itkadesh shimcha, ta'ate malchutcha, ta'aver ra'utcha, ki bashamayim ben bara, lachma havlana basakum yom beyomo, beshavaz lenetach lecho yaveinu, ki de'anachna shenikra lechayavena, ve'al tilena beninisayon ela matzilena mina baisha. Amém. E eu vou entrar então nessa caverna, onde a tradição diz que era o lugar que Jesus veio descansar com seus discípulos, e assim eles conversaram sobre a oração do Pai Nosso.
Saindo agora aqui da igreja do Pai Nosso, eu estou descendo aproximadamente 3 minutos caminhando. Vou chegar num lugar chamado Dominus Flevit, que em latim significa Jesus chorou. Eu ainda estou no Monte das Oliveiras, sempre gosto de relembrar. Jesus estava naquela região quando estava em Betânia ou vinha de Jericó. Toda vez que ele vinha dessa região, ele tinha que atravessar aqui por todo esse monte até entrar em Jerusalém. Muito importante a gente entender um pouco da geografia aqui do lugar. Dominus Flevit está logo ali embaixo, mas antes de chegar lá, eu quero visitar esse cemitério judaico com você e te mostrar algumas coisas aqui. A religião judaica tem regras muito rigorosas com relação ao funeral. Vou deixar algumas para vocês entenderem, para a gente aprender um pouco mais sobre cultura judaica. Afinal, estou visitando um cemitério, não tem melhor lugar para a gente aprender sobre isso. Uma das primeiras regras que eu achei interessante é que o corpo tem que ser sepultado no mesmo dia da sua morte. Eles se baseiam num texto do livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. E essa regra só pode ser quebrada em 2 ocasiões. Uma, se o falecido morrer no período dentro do Shabat, ou no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Voltar um pouco para trás, lembra que Jesus morreu numa sexta-feira, por isso que o pessoal correu para poder enterrar Jesus, porque se demorasse mais um pouco, iria entrar o Shabat e ele só poderia ser enterrado depois do Shabat, e isso não é bom para um judeu. Segundo ponto interessante, o judeu não pode ser cremado. Ele acredita que o corpo está intimamente ligado com a alma e que da mesma maneira que o corpo vai se decompondo, a alma vai se libertando desse corpo. Terceiro ponto é que todo funeral e enterro judeu tem que ser exatamente igual. Todas as pessoas têm o mesmo caixão, as mesmas vestimentas, enfim, do pó eu vim, ao pó eu vou voltar. Interessante esse ponto. Agora, talvez o que você nunca tenha ouvido a respeito é por que são essas pedrinhas que tem. Olha quanta pedra a gente tem colocado nos túmulos aqui. Na religião cristã, geralmente você vai no cemitério e vê flores. Na budista, provavelmente você vê alimentos, se não me falha a memória, principalmente arroz. E na judaica, como você está vendo aqui, pedras. Existe uma cerimônia chamada Matseivá, se não me engano essa é a pronúncia correta, que depois de 30 dias do falecimento, os familiares vêm aqui e colocam algumas pedras em cima do seu túmulo em sinal de resignação da morte. E outro ponto também que é bem interessante e bem bonito é que os familiares, quando vêm visitar, eles colocam essas pedras como se fosse um memorial, uma lembrança em nome da pessoa falecida. É isso aí. Chega de visitar cemitério, vamos agora ver Dominus Flevit. A tradição nos diz que nesse lugar Jesus parou para ver a cidade, pois a vista do templo daqui era magnífica. Como até hoje, ainda temos uma das vistas mais lindas da cidade, com a mesquita ao fundo, que hoje está no lugar do templo. Daqui também podemos ver a única porta fechada da cidade antiga, a Porta Dourada, onde, de acordo com a tradição judaica, o Messias há de passar por ela. Aqui, Jesus chorou e prediz a futura destruição de Jerusalém. A história está no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. A igreja é uma das mais novas construídas aqui em Jerusalém. Foi inaugurada em 1955, feita pelo arquiteto Antônio Barlucci, no formato de uma lágrima. Saindo então, deixando aqui Dominus Flevit, vou caminhar cerca de uns 3 minutos também. Caminhada curta, mais uma boa rampa aqui, em direção ao Getsemane. Diz o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 36, que Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado
Getsemani. Gait-Shemani em hebraico, que significa prensa de azeitona. Você já viu alguns dessas prensas que eu mostrei em alguns programas anteriores? É exatamente essa peça que dá nome a esse lugar. Oliveiras existem aqui há milênios, essas são centenárias, não dá para a gente precisar que elas realmente sejam da época de Jesus, mas esse lugar existe desde aquela época como Getsemani. Fato é que Jesus andou por um cenário como esse. Jesus veio orar com seus discípulos e se afastou um pouco. Então a tradição diz que esse afastar de Jesus teria sido aqui onde ele coloca sua cabeça numa pedra e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. O coração de Jesus estava entristecido, estava angustiado. Jesus não deve ter exatamente colocado seus discípulos aqui, porque era uma noite e não devia estar muito calor. Então a tradição mantém que eles estariam numa gruta. Era muito comum as pessoas se reunirem em grutas. Lembra do Pai Nosso que eu fiz? Atravessando aqui a rua tem uma gruta que já tinha também esse nome de Getsemani há muitos séculos atrás. E isso dá uma ideia melhor que realmente aquele tenha sido o lugar onde Judas chegou e beijou a Jesus. Antes de chegar na gruta, eu quero mostrar a Igreja das Nações, que fica ao lado do Jardim do Getsemani. Ela tem esse nome por ter sido financiada por vários países na sua construção, incluindo o Brasil. Dentro dela, alguns mosaicos como o beijo de Judas e no centro da igreja, o momento da agonia de Jesus quando estava orando no Getsemani. Saindo da igreja, eu só atravesso a rua e após descer alguns degraus, eu chego na gruta do Getsemani, esse sim, lugar milenar e tradicional de encontros na região. Eu tô no final aqui do Monte das Oliveiras. Aqui atrás, o Vale do Cedron. Eu acho que agora dá pra gente ter uma ideia bem real de como era a geografia aqui do lugar. Lembra que Jesus poderia ter saído de Jericó ou de Betânia e que para chegar a Jerusalém ele teria que cruzar essa fronteira natural que é o Monte das Oliveiras. Ele passou supostamente, de acordo com a tradição, lá no Pai Nosso que eu já mostrei, onde ele ensinou a oração. Ele passou em Dominus Flevit, onde ele teve uma visão do templo aqui e chorou pela cidade. E aí, finalmente ele desceu, atravessou o vale. E naquele canto ali que você está vendo, fica ali a parte sul da entrada do templo, onde todos os peregrinos que vinham aqui de todo lugar de Israel eram obrigados a passar por aquela porta para entrar no templo. Então o fato é que Jesus realmente andou por aqui, fez esses caminhos e agora você está entendendo um pouco mais da geografia aqui e agora saber que o Monte das Oliveiras não é só um pedacinho onde Jesus foi traído, e sim esse monte com muita história para contar. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui em Israel. Então, deixa sua curtida, seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e não deixa de se inscrever nas minhas redes sociais. Aproveita também e dá um clique aí para se inscrever no canal ou para visitar o blog do Louco e também para assistir mais vídeos sobre Israel. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.